Bom, gente, mas eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que só o ser humano que sofre com a morte de um parente ou de um amigo? Pois é, vocês estão errados. Os animais também vivem o luto, como aconteceu com o cão do músico Kid Vinil em São Paulo. As fotos do funeral mostram o animal cortejando o corpo na despedida no dono. E dependendo do grau de tristeza, os animais, assim como os humanos, também ficam depressivos. Como mostra agora a reportagem de Elaine Cortez. Dona Aide e Bianca. Quem via essas duas juntinhas dizia, companheiras inseparáveis. Elas eram grudadas. Minha mãe ficava na sala com ela do lado, assistindo televisão. Minha mãe ficava com ela o tempo todo. Mas, depois de 7 anos de amizade, a separação foi inevitável. Minha avó sofreu um acidente doméstico em casa. Ela teve um micro AVC, passou mal, caiu e acabou, na verdade, tendo um traumatismo craniano, que a levou para a UTI, que ficou 28 dias na UTI e depois veio a falecer. No momento da queda, só as duas estavam em casa. Bianca viu a dona desfalecer e reagiu como quem pede socorro. A Bianca, que alertou todos eles que a minha avó tinha sofrido um acidente. Latia muito, ela meio que vinha e voltava da cozinha aqui onde a minha avó sofreu um acidente. Então, na hora, imediatamente eles foram seguindo, porque de fato ela estava chamando a família, dizendo, olha, alertando, né? Olha, tem alguma coisa errada. Foi quando eles encontraram a minha avó caída na cozinha. 28 dias depois da queda, a morte da companheira de anos. Não diria em choque, mas uma tristeza profunda. Profunda mesmo. Ela comia, ela passeava, mas ela não tinha alegria para nada. Sempre de cabeça baixa, bem triste mesmo. Trazia brinquedo, trazia petisco, levava ela para passear, fazia com que ela não sentisse tanto aquele vazio, né, da perda da minha avó naquele momento. De repente, para Bianca, outra voz de comando e um novo cheiro para perseguir. Ela é um pedaço vivo do que sobrou da minha mãe, da lembrança da minha mãe, né? E eu cuido dela com todo carinho. Ela está bem doente agora. Nos últimos dias, uma cena repercutiu na internet e comoveu muitas pessoas. No velório do cantor Kid Vinil, um outro amigo apareceu para a surpresa de todos. Ele chegou bem perto do dono e permaneceu ao lado do caixão o tempo todo. Cosmo ficava órfão naquele momento de um dos pais. E como será que os dias seguiriam sem as cores vivas das camisas cítricas e sem o quadriculado das calças do dono? Como ele reagiria ao ver alguém de cavanhaque ruivo e óculos redondos? A imagem despertou uma curiosidade em muita gente. Afinal, os animais entendem o luto? O cão é um animal que sente emoção. O que eles não têm, comparando com a gente, é essa racionalidade. Eles vão sentir a falta, a única coisa que eles não têm é, às vezes, o entendimento de que o dono dele não está ali, o porquê que o dono dele não está ali. O filme Sempre ao Seu Lado conta a história de um professor universitário que encontra um cão na estação de trem e o leva para casa. O cachorro adotado passa a acompanhar a trajetória do dono todos os dias até a estação e o espera na volta do trabalho, até que ele morre. O amigo permanece ali todos os dias no mesmo horário, à espera do dono. Uma história inspirada na vida real. Pela internet também, outros casos mostram que o vínculo entre animais de estimação e seus donos muitas vezes não se rompe, nem mesmo depois da morte. No sertão da Paraíba, um cavalo chamou a atenção no sepultamento do companheiro. Ele relincha, bate as patas, deita sobre o caixão e acompanha todo o cortejo. Na Argentina, um cão dorme perto do túmulo do dono há mais de 6 anos e resiste cada vez que alguém tenta tirá-lo dali. Este cão foi fiel até o fim, acompanhou o funeral do dono. Desde a morte dele, o cachorro visita o túmulo todos os dias. Cães que choram durante o enterro. Gatos que não abandonam os cemitérios.
Afinal, o que a ciência já sabe sobre esses comportamentos? O cão, ele tem o olfato muito apurado. E o cão tem a memória olfativa do dono. Então, nesse caso que a gente tem o exemplo do cão que fica dormindo em cima da lápide do dono que faleceu por anos e anos, isso aí a gente pode supor que ele ainda está ali atraído pela memória olfativa que ele tem do dono, né? Mesmo tendo o humano sendo enterrado a palmos de distância embaixo da terra, coberto com concreto, acredita-se, é uma hipótese muito forte de que o olfato do cão ainda consegue reconhecer. A hipótese mais próxima apontada pelos estudos sobre o comportamento animal é de que as memórias visual e olfativa muito fortes fazem com que o cão, por exemplo, busque o dono cada vez que percebe um cheiro ou uma imagem parecida com o que conhece dele. Ele quer estar próximo para entender o que está acontecendo, mas ele acaba sendo um misto de emoções muito forte. Depois que for sepultado e a presença física dele não estiver mais ali, aí que é o momento que ele pode sentir muito forte a ausência e entrar em estado de depressão. O estado de depressão dos pets acontece pela falha de substâncias químicas exatamente como ocorre com os humanos. Entre os sintomas, prostração severa, falta de apetite, doenças de pele, queda dos pelos, diarreia e até vômitos. Às vezes vai fazer mal para a recuperação do cão ter itens que façam essa memória continuar. Então, às vezes, roupa do dono, itens que relembrem o dono, prejudicam nesse processo de recuperação, porque o cão vai sempre se lembrar do seu antigo líder. A depressão do animal pode ser confirmada por um exame de sangue. O hormônio do estresse aparece em níveis muito alterados, exatamente como no nosso caso. O tratamento dos bichinhos também consiste em medicamento, terapia, mas é o aconchego para construir novas memórias que de fato funciona como o remédio mais eficaz. E isso mostra mais uma vez que, apesar de irracionais, eles são mesmo muito parecidos com a gente. Eu acho que os cachorros sentem da mesma forma. O sentimento deles é o mesmo, igualzinho ao nosso. É o sentimento de perda, de dor, de tristeza, de tudo isso. O luto para eles acaba quando o amor continua, mesmo em outro endereço. É mais que obrigação, como ser humano, a gente de fato olhar para esses bichinhos e ter muito respeito por eles e dar todo o amor e dedicação quando eles estão passando por um período desse, sem dúvida. São muitas histórias incríveis, não é? De amor dos bichinhos para com os seus donos. Agora, você que gosta de cães, anota essa dica. Você não pode perder o novo canal Bom Pra Cachorro no YouTube. Toda semana você vai ter dicas e curiosidades sobre as diferentes raças. E o lançamento será amanhã. Para saber mais detalhes, acesse o r7.com. Bora lá que tá demais.